sexual é inerente à condição humana, sendo um elemento constitutivo que, além de trazer prazer e alegria e o desejo de viver, diferencia nossa espécie. Sem deixar de lado o aspecto biológico que determina os papéis do homem e da mulher, a sexualidade tem início quando nascemos e vai se construindo durante a trajetória de nossas vidas por intermédio dos relacionamentos familiares, sociais, educacionais, e por isso ela é tão subjetiva. Exercer essa capacidade é uma decisão e responsabilidade de cada um. Mas se negarmos o prazer por pressões ou por influências ideológicas, estaremos negando parte da nossa humanidade. Infelizmente, existem pessoas que não desfrutam dos benefícios de sua sexualidade, porque não sabem como lidar com as angústias e com os sofrimentos provocados pelas crenças e pelos mitos difundidos inadequadamente pela sociedade. E nesse caso, quando o ajustamento psicossexual não acontece corretamente, surgem dificuldades e conflitos da intimidade sexual que se apresentam por meio de disfunções sexuais, como a ejaculação precoce, a dificuldade de atingir o orgasmo, a disfunção erétil, que é conhecida por muitos como impotência sexual, a disfunção ou a diminuição do desejo sexual, dores durante a relação, a aversão sexual, ou até mesmo excesso de apetite sexual, dentre outros problemas, outras disfunções. Não tem a ver com o estabelecimento do pecado? Não começa pela igreja? Começa por aí com a questão do pecado, né? Já começa com a história de que o pecado original veio pelo sexo. Né? Então, daí em diante, essa ideia difundiu-se e dentro de uma, vamos dizer, ideologia, eu não vou nem chamar de religião judaico-cristã, isso vem sendo transmitido. Por outro lado, eu nunca vi uma época, pelo menos desde que eu me conheço por gente, estou nesse planeta, em que tanto se falou de sexo, tanto se comentou do assunto e em tantas áreas. Você consegue estabelecer uma relação entre sexo e saúde? É total a relação. Sem saúde não há sexo satisfatório. Pode até ter sexo demais, pode até haver a hipersexualidade, mas para um sexo de boa qualidade é necessário tanto que a pessoa esteja saudável, física quanto emocionalmente, e que a parceria dessa pessoa também esteja saudável, o que é bastante complicado e o que explica porque tanta gente está sexualmente insatisfeita. Agora, o sexo em si, ele ajuda a curar doenças? O sexo em si ajuda a curar doenças. Quais? Se nós pensarmos que as pessoas têm uma descarga de tensão quando fazem sexo, elas se aproximam fisicamente, elas se acalmam com o contato físico, elas conseguem se sentir desejadas e deixam de se sentir muitas vezes rejeitadas. O sexo tem uma série de possibilidades de melhorar a autoestima da pessoa, e o aconchego, a presença física do outro e a proximidade física fazem mudar até a química que está acontecendo no organismo daquela pessoa. E digo mais, está comprovado já hoje, vários estudos mostram que as pessoas que se mantêm ativas sexualmente na maior idade e ao longo da vida preservam a sua saúde mental e preservam as condições do seu cérebro. O cérebro, que é deteriorado pela depressão, pelo estresse, é preservado pela atividade sexual, que não precisa ser uma atividade tão frequente quanto a do jovem, mas desde que ela seja constante, ela colabora na neurogênese. Hoje os estudos mostram esta maravilha de possibilidade. Aliás, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, eu estreiei esse programa com o Ney Matogrosso, numa entrevista maravilhosa. Muito boa. E ele, uma hora, admitiu
que teve um período de nenhum interesse sexual e que depois ele descobriu que, na verdade, não era interesse sexual que ele estava tendo problema, era que ele estava deprimido. Você associa, então, a depressão à falta de sexo? Muito, muito associável. Só a gente vê mulheres queixando de falta de desejo sexual e, na verdade, quando você conversa com elas um pouco mais, elas não têm desejo pela vida. Elas não estão trabalhando tanto quanto gostariam e nem onde gostariam. Elas não se ligam a ninguém, nem a coisa alguma. Mesmo os filhos, é difícil delas terem com eles uma proximidade. Consequentemente, o sexo se ressente deste quadro, que é uma depressão, afinal de contas, que está acometendo toda a vida da pessoa. Por que ela só vai, então, buscar ajuda para melhorar a sua sexualidade? Porque tudo mais são situações que ela vive sozinha. Então, se ela não está trabalhando tão bem, se ela não está tão feliz dentro da casa dela, isso não diz muito respeito ao parceiro. Mas no momento em que o parceiro reclama que ela não está fazendo sexo, aí ela vai buscar melhorar a sua atividade sexual e é quando muitas vezes nós identificamos que essa mulher está deprimida. Carmita, pelas suas pesquisas, você pode afirmar que brasileiros e brasileiras estão satisfeitos com a vida sexual ou é o contrário? Por incrível que pareça, 2/3 da população brasileira se diz satisfeita, muito satisfeita com a vida sexual que tem. Mas os números que eles também me apresentam são de problemas sexuais os mesmos que ocorrem em outras culturas não tão sexualmente reconhecidas como a nossa, né? Somos reconhecidos como um povo altamente sexualizado e muito resolvido nessa área. Mas a verdade é que temos as mesmas dificuldades de qualquer outra parte do mundo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles dizem que estão satisfeitos, mas eles têm problemas na área. Sim. Como em qualquer outro lugar do mundo. Quando eles então, eles reclamaram para você nessa pesquisa. Houve reclamações. Aliás, eu queria separar os homens das mulheres na conversa, começar pelo homem brasileiro. Você disse, nós temos essa imagem de altamente... competentes. O brasileiro gosta de sexo? O homem brasileiro? Gosta bastante de sexo. Mas ele gosta de falar ou de fazer? Tanto de falar quanto de fazer. Eu perguntei quantas vezes você faz sexo por semana. E uma média de brasileiros jovens, na faixa dos 38 anos, por exemplo, que têm oportunidade de fazer sexo porque já estão vivendo numa união estável, 2, 3 vezes por semana. Quanto você gostaria de fazer se você tivesse mais oportunidade? O dobro. Então, ou seja, a semana inteira. A semana toda. Só não faço a semana toda por quê? Porque eu trabalho, porque eu viajo, porque a minha parceira não está interessada, porque eu estou cansado quando eu chego em casa estourado, ou porque as crianças nos ocupam. Essas são as razões alegadas. Qual é o maior problema do homem brasileiro? Do que, no geral, vocês fizeram essa pesquisa maravilhosa, foi esse retrato da sexualidade brasileira pelo país todo. País todo. Qual foi a primeira grande queixa, a insatisfação do homem brasileiro? Quando eu penso num homem que está envelhecendo, eu te digo que a maior dificuldade é manter a qualidade da ereção. O homem que envelhece vai perdendo a competência erétil. Mas os pilulinhas não resolveram isso? Aí resolve, né, mas ele vai ter que usar algum recurso. Né? Ele começa a se dar conta que já não tem a mesma qualidade e que, por outro lado, a vontade permanece bastante presente num homem saudável. Então, ele passa a usar as pílulas. Mas essa é a primeira reclamação, você diria? A reclamação do homem em geral. Metade da população brasileira, mais precisamente 45% dos homens no Brasil, queixam-se de que gostariam de ter uma ereção de melhor qualidade. Eu achei que fosse ser o tamanho do pênis. O tamanho do pênis é uma queixa também bastante comum, mas aí não chega a ser 45%. É um tabu, né? O menino, desde pequeno, é incentivado a
valorizar-se pelo seu pênis. Ele acaba sendo o pênis, ele se identifica com o seu órgão genital. E a competência dele, ele mede pela competência do seu pênis. Não só quanto à ereção, mas também quanto ao tamanho, quanto à possibilidade de rapidamente se recuperar para uma nova ereção. São tantas as possibilidades, né, dele se autoafirmar sobre o seu pênis, que quando não é o maior, nem o mais erétil, nem o que rapidamente se recupera, ele começa a se sentir inferiorizado, mesmo que ele seja inteligente, mesmo que ele seja muito bonito, mesmo que ele tenha muita facilidade do contato social. Isso ele começa a perder, por incrível que pareça, ele começa a se abalar se ele vem a ter uma consciência de que a sua capacidade mais relacionada com o pênis, por exemplo, a ereção. Se o tamanho for pequeno? O tamanho pequeno é um problema muito sério. Agora, eu recebo em casa, me bombardeiam pela internet com anúncios de soluções para aumentar o pênis. Você que tem um consultório, você já teve algum paciente que usou desses artifícios e qual o resultado? Até hoje, infelizmente, não existe nenhum procedimento que esteja comprovadamente sendo capaz de aumentar o tamanho do pênis, o comprimento do pênis. Já se fazem, já há a possibilidade, por exemplo, de aplicação de botox, no sentido de aumentar o calibre, mas o tamanho, o comprimento é impossível. E olha, para que comprimento, né? Se na verdade esse homem, a maioria deles, vai estar estimulando uma vagina, onde a sensibilidade está muito mais no terço externo, na parte mais próxima do orifício mesmo da vagina do que no fundo. Então é muito mais uma questão para si, né? Para se afirmar diante de si mesmo. Ou diante dos outros homens? Diante dos outros homens também, né? Diante das condições assim, por exemplo, um banheiro público é um lugar onde um homem se preocupa fica aqui fazendo muito, xixi, olhando aqui do lado. Olhando do lado. E aí se preocupando em relação ao tamanho do pênis do colega, que pode achar que ele é pouco dotado. Mas, Carmita, no caso de um problema de fato... De fato. Uma prótese resolve? Sim, mas aí temos que pensar se essa pessoa... Se não seria um absurdo uma pessoa jovem, saudável, retirar o seu órgão, ou pelo menos parte dele, para estar ali colocando uma prótese. E alerto que muitos homens engordam e, como ele olha o seu pênis de cima para baixo, o abdômen cobre parte do pênis e ele acaba achando que, com o tempo, o seu pênis foi diminuindo. Então, olhar de lado, observar o tamanho, quando quiser ter uma ideia, de lado, né? Ou tirar uma fotografia. Pega o celular, fotografa o pênis numa posição que a barriga não esteja cobrindo parte deles, para pelo menos ter uma noção mais próxima da realidade desse tamanho. Para completar, você acredita ou você sabe se o apelo erótico, por exemplo, na publicidade, vamos fazer um exemplo dos anúncios de cerveja, que botam a mulher e o homem conquistando tal. Esse apelo erótico dentro da publicidade cativa os homens? Cativa. Ah, é? Cativa. Ele se identifica com aquele personagem da propaganda, né? Que tem mais sucesso, que fica mais solto, que consegue ser interessante, agradável, sedutor e acaba tendo naquele padrão um modelo para si. Aquele indivíduo que ele está vendo... Ou seja, o modelo machão latino. O modelo machão latino, que é ainda um modelo de sucesso. Então, o Michael Douglas, que deu uma entrevista outro dia e soltou isso num tapete vermelho da vida, que ele teria tido câncer na garganta, não por cigarro, bebida, ou seja lá o que fosse, mas sim por sexo oral. Depois teve que se retratar diante disso. Ele podia ter razão? Podia ter razão, porque o sexo oral pode transmitir vírus, como, por exemplo, do HPV, que pode
dependendo de qual é a cepa, o tipo, vir a desenvolver câncer com o tempo. Então, deve se proteger também com a camisinha para fazer o sexo oral. Infelizmente, e aí... Né, e no caso do homem, ele está falando, se proteger com a camisinha, você já está botando a mulher na atitude de quem pratica o sexo oral. E o inverso? Pode parecer absurdo, mas o sexo oral nas mulheres, para ser um sexo protegido, deve-se cobrir a vulva da mulher com um papel, com uma proteção, de modo que a secreção, um impermeável, de modo que a secreção não entre em contato com a boca e não seja, de alguma forma, um veículo para o HPV, por exemplo, já que nós estamos falando disso. E isso absolutamente não acontece. E é muito mais comum o sexo oral praticado em mulheres produzir em homens esse resultado, como nós estamos falando agora, do que o contrário. Porque a mulher, quando faz o sexo oral, muito raramente o homem ejacula na sua boca. Então, a secreção não é trazida para dentro do organismo. Mas se ejacular, ela vai ficar sujeita? Ela vai ficar sujeita. E mesmo que não ejacule, a garantia de que alguma pequena secreção venha a sair até aquela que antecede a ejaculação e pode ter o vírus, ninguém garante, né? Não se pode arriscar. Né? E bem coloca quem perguntou. Erisvaldo, se os parceiros não são casados, porque existe a fantasia de que o meu parceiro é fixo, então ele é exclusivo. Ninguém garante. Né? Mas eu quero crer que só eu faço sexo com ele, só ele faz sexo comigo, então tudo bem, não precisamos. Então você vai me perguntar, mas assim fica demais, ninguém pode nessa vida fazer sexo oral sem proteção? Em sã consciência? Né? Não. Agora vamos às mulheres. Qual é a grande frustração sexual das mulheres brasileiras? A grande frustração das mulheres, assim, é que elas gostariam de ter um orgasmo vaginal sempre e, de preferência, simultâneo ao do seu parceiro. Qual eu não sei se você tem esse número, existe uma incidência, um número X uma porcentagem que diga tantos % de sexo simultâneo conseguem É muito difícil o sexo simultâneo. Ele é muito aparentemente possível, mas para você ter uma simultaneidade, primeiro que o parceiro não pode ter ejaculação precoce, por exemplo, nem retardada, e depois... E ejaculação precoce é muito comum no homem brasileiro? Muito comum no homem de todas as partes, algo em torno de 25% a 30% dos homens não tem o controle que gostaria sobre a sua ejaculação. Então, é um número alto, e os homens acabam, portanto, né, tendo uma série de alternativas. Eles evitam a penetração por um tempo para acompanhar o ritmo da sua parceira, mas por vezes penetram e logo já estão próximos de ejacular e ter orgasmo, e aí o simultâneo não dá. Porque agora, a mulher leva mais tempo sempre que o homem para gozar? Não, porque ela não está absolutamente treinada, mesmo que ela esteja com um parceiro há muito tempo, ela tem extrema dificuldade de falar o que gosta, de exigir o que gosta, de trocar com ele ideias sobre como otimizar o estímulo para ela, e às vezes ela nem sabe, porque também não se deu a conhecer a si própria, quanto mais para passar para um parceiro. O nosso sexo, a nossa sexualidade, a nossa erotização, ela é ainda, de alguma maneira, um mistério para nós mesmos. Por mais evoluídos que sejamos, a gente precisa dar um duro para chegar a um autoconhecimento perfeito? É isso? Infelizmente, a mulher não é conduzida